A ilusão de controle é um processo no qual a pessoa deseja controlar o mundo externo, principalmente as pessoas à sua volta. Todas as vezes que nós, de alguma maneira, quisermos controlar o mundo externo, pessoas, situações, sistemas de vida, enfim, tudo que diz respeito a situações externas a nós, nós estamos diante de um processo puramente ilusório. Então, isso é ilusão de controle. Uma tentativa de controlar algo que nós não temos controle. Então, o que acontece quando a pessoa entra no movimento da chamada ilusão de controle? Acontece uma desilusão logo imediato. Então, é comum a pessoa alternar como um pêndulo de um relógio entre ilusão, desilusão. Ilusão, desilusão. Então, por que há uma desilusão? Porque a pessoa tenta ilusoriamente controlar, não consegue controlar, se desilude, entrando num processo de frustração, porque não conseguiu controlar. Então, ela não consegue porque é uma faixa em que há uma ausência de poder, a pessoa não tem o poder de controlar as pessoas, não tem o poder de controlar o mundo externo, não tem o poder de controlar o tempo, ela não tem o poder de controlar nada em torno dela. Ela tem o poder de dominar a sua intimidade. Nós nem falamos, no caso da nossa intimidade, nós nem falamos em controle, porque é algo muito mais profundo que o controle, que é o autodomínio. No nosso interior, nos nossos sentimentos, nós temos o domínio. A tentativa de controlar o mundo externo é ilusória. E, como é ilusória, gera profundas desilusões, profundas frustrações na pessoa que cultua esse sentimento. E o que gera a ilusão de controle? A ilusão de controle, ela vem de um desejo de onipotência. O que é o desejo de onipotência? É o desejo de ter um poder que nenhum ser humano tem. Oni, todo. Potência, poder. Então, é um poder sobre tudo. Só há um ser todo-poderoso, que é o Criador da vida, a consciência cósmica organizadora do universo. É a força onipotente do universo, o arquétipo primordial, segundo a psicologia consciencial. Então, se só Deus é onipotente, todas as vezes que qualquer uma criatura desejar a onipotência, desejar ser onipotente como Deus, para poder controlar a tudo e a todos, o que vai acontecer? Um sentimento de impotência consequente ao desejo de onipotência. E junto com o desejo de onipotência acontece a companheira fiel do desejo de onipotência, que é a prepotência. Então a pessoa entra no movimento de tentar coagir, usando o poder de coerção em relação ao outro. Então esses sentimentos todos, eles vão gerar no ambiente familiar muitos conflitos conscienciais, muitos conflitos no relacionamento, muitas dificuldades no dia a dia das famílias de modo geral.
todas as vezes que nós, de alguma maneira, quisermos, de uma forma onipotente, controlar o outro. A ilusão de controle vem do desejo de onipotência. Como não é possível, nós não somos onipotentes, é muito comum a pessoa entrar com um movimento de prepotência no ambiente familiar, com o movimento de coerção, de obrigar o outro a agir da forma como nós gostaríamos. Isso dependendo da relação, né? Por exemplo, relação pais e filhos, né? Mães e filhos. Era muito comum isso no passado, quando o autoritarismo predominava no ser humano. Então, quando o autoritarismo predominava, o que acontecia? Todo o movimento o movimento de prepotência, de abuso do poder do pai e da mãe sobre os filhos. Hoje já não é tão intenso, às vezes, em muitos casos existe uma inversão, os filhos passam a ter uma prepotência sobre os pais, não de força bruta, mas de força persuasiva, porque muitas vezes os pais querem dar aos seus filhos tudo aquilo que elas não tiveram, e aí os filhos passam a determinar as regras para o pai e para a mãe, de uma forma também com desejo de onipotência, com prepotência, controlando ilusoriamente o pai e a mãe. Então, são situações várias que acontecem no ambiente familiar e que vão produzir muitas dificuldades no relacionamento interpessoal.